Olá, boas-vindas ao podcast Provocações Literárias para um Bem Viver. Eu sou Adriane Nóbrega, idealizadora do Ateliê Terapêutico Papolier e deste podcast. Sou psicóloga, biblioterapeuta e por aqui compartilho com você leituras que me inspiram, que me provocam e quem sabe possam te inspirar e te provocar também. Este é o episódio 3 da série Jornada para Mulheres, uma série com 4 episódios em que estamos degustando histórias de mulheres reais, contadas a partir da escrita leve e bem-humorada da jornalista e escritora Leila Ferreira no seu livro Mulheres, por que será que elas? Como falei no episódio anterior, cada capítulo do livro é uma pergunta, que, como a Leila bem diz, não tem a intenção nenhuma de respostas. Eu também não tenho nenhuma intenção de trazer respostas, muito pelo contrário, provocações. Intenção de que a partir dessas histórias a gente possa, com leveza, com um bom humor, rir um pouquinho da gente, mas também ali, nos abraçarmos, nos acolhermos, ouvindo que muitas histórias que a gente às vezes imagina, situações que a gente imagina que só acontecem com a gente, também acontece com outras mulheres, E conversar um pouquinho sobre este rico universo feminino, tão complexo e tão belo ao mesmo tempo. Este podcast é uma das ações dentro da Jornada para Mulheres. A gente também está ampliando esse papo lá no grupo Pausa para Ser, um grupo para a gente estar se acolhendo só entre mulheres, conversando e aprofundando um pouquinho mais sobre essas histórias que estamos ouvindo aqui no podcast, mas também com outras reflexões, especialmente sobre a importância do autocuidado feminino, que para mim anda sempre de mãos dadas com o autoconhecimento. Então, por lá a gente está falando sobre o autocuidado que eu tenho chamado de consciente e intencional. Um dos livros também que está sendo base para essa conversa é o livro Autocuidado de Verdade, da psiquiatra Pooja Lakshmi. Perdoe-me se a pronúncia não estiver correta, mas vou deixar aqui na descrição do podcast o link para você conhecer também a autora e este livro e, claro, para você vir participar do grupo Pausa para Ser, junto comigo e com outras mulheres. Durante a jornada também, tanto aqui no podcast como lá no grupo, temos também o nosso amado Papo de Caderno, aquele momento em que eu faço um convite para que você possa trazer os seus pensamentos, sentimentos e reflexões para o seu caderno e, com isso, a oportunidade de vivenciar um momento de escrita livre, de escrita terapêutica, quem sabe inclusive de escrita para autoanálise, como uma proposta de utilizar a escrita como um caminho de autocuidado e autoconhecimento, além de outras surpresinhas que vão acontecer ao longo do caminho dessa jornada e que você vai ter acesso participando também do grupo. Então vem para o grupo, vem fazer parte e, sem mais delongas, bora para o episódio 3. Mulheres, por que será que elas, além de deprimidas, estão comprimidas? Cena 1. 7 horas da manhã.
Depois de corrigir provas até as 2 da madrugada, Vânia, professora universitária, mãe de Laura, de 5 anos, e Felipe, de 7, prepara o lanche que os filhos vão levar para a escola. Tonta de sono, abre a geladeira, pega uma lata do que acredita ser o suco preferido de Laura e põe na lancheira da filha. 3 horas depois, recebe um telefonema da escola. A professora de Laura, assustadíssima, conta que a menina tinha levado uma latinha de cerveja para acompanhar o lanche. Será que a mãe teria alguma explicação para o ocorrido? Cena 2. 7 horas da manhã, 3 anos antes. Vânia está parada na porta do prédio onde mora, esperando os 2 ônibus de transporte escolar que vão levar Laura e Felipe para suas respectivas escolas. Olha o relógio, estressadíssima. Tem que aplicar uma prova na faculdade às 7h30 e sabe que vai enfrentar um trânsito violento. Assim que o ônibus de Felipe encosta, sem raciocinar, ela põe as 2 crianças lá dentro, entra em seu carro e sai a 1000 por hora. Pouco depois de chegar à faculdade, recebe um telefonema do porteiro do prédio. Dona Vânia, ele diz aflito, o escolar acabou de devolver a Laura. O motorista falou que ela não estuda na escola do Felipe e que não pode ficar lá. Ela está aqui na portaria chorando. O que eu faço com ela? A prova que iria aplicar teve que ser adiada e Vânia foi para casa, chorar junto com a filha. Cenas como estas têm uma explicação simples. Cansaço. As mulheres andam exaustas e a culpa é daquilo que os otimistas chamam de dupla jornada. Dupla? Se fosse, estaria ótimo. Na verdade, a jornada que as mulheres cumprem hoje está mais para quádrupla ou quíntupla, a não ser que caibam em apenas 2 frentes de batalha atividades tão diversas quanto trabalhar fora, cuidar da casa, olhar os filhos, fazer faculdade, mestrado, doutorado, curso de especialização, curso de inglês e de espanhol, malhar, pintar os cabelos, fazer as unhas, ir ao banco, só para ficar na agenda mínima. 2 frentes de batalha a mulher de hoje encara até umas 10 horas da manhã. Depois vem o resto, e nesse resto cabem coisas que até Deus duvida. É fazer supermercado sacolão, levar o carro ao mecânico, ir à reunião da escola dos filhos, depilar-se, ir ao médico, levar as crianças na natação, ao dentista, aos aniversários dos amigos, fazer esteira, passar na padaria para comprar o lanche da tarde, buscar a roupa na lavanderia, devolver os filmes na locadora, ler jornais, assistir aos telejornais, esperar o bombeiro que vem consertar a torneira do banheiro, ir à reunião do condomínio. Além disso, quem é que cuida dos idosos da família? Quem é que olha os doentes? E mais, quem é que tem que se lembrar de todos os aniversários da família e dos amigos, sair, comprar o presente, escrever o cartão e às vezes até assinar por ele? O companheiro ou marido? Não é à toa que as mulheres estão acabadas. Antes eu vivia deprimida, diz uma historiadora amiga minha. Agora vivo comprimida. As voltas com o mestrado, 2 filhos, um ex-marido que dá trabalho e um emprego que consome de 8 a 10 horas por dia
Ela se queixa de viver sob pressão e garante: na época da depressão, era feliz e não sabia. É o que sente a imensa maioria das mulheres hoje, que o diga Beatriz, chefe de produção de uma emissora de TV, solteira e mãe de Luana, de 7 anos. Eu ando tão cansada, mas tão cansada, desabafa, que quando chego em casa à noite, depois de passar 10 horas na televisão, sem parar um minuto, aí a Luana me pede para brincar de casinha com ela, eu falo que topo, mas com uma condição: eu sou a mesa. Aí me deito de bruço no chão da sala, fico imóvel, mesa não se mexe, e ela vai colocando as xicrinhas e os pratinhos em cima de mim. Meia hora fazendo papel de mesa ajuda-me a recuperar as energias para depois ir para a cozinha, preparar nosso lanche, olhar o dever de casa de Luana, contar histórias para ela e fazer companhia até dormir. Às vezes, Beatriz chega em casa sonhando com silêncio, algo que definitivamente não existe em uma redação de TV, e encontra Luana a mil. Brinca um pouco com a filha e depois diz que precisa de um tempo para rezar baixinho. Na verdade, fica parada, de olhos fechados, até o cansaço diminuir. Luana espera, mas não gosta. Outro dia, depois de ficar quieta quase 10 minutos em respeito ao ritual da mãe, perguntou impaciente: Mãe, por que você tem que rezar esse tantão? É porque Deus é tão bom para nós que cada vez tem mais coisas para agradecer, respondeu. Como ele gosta que a gente agradeça uma por uma, tudo separado demora mesmo. Com isso, ganhou mais uns minutinhos de silêncio, acompanhados do olhar desconfiado da filha. Maria Regina, produtora de TV como Beatriz, divorciada, diz que sua ideia de prazer hoje é poder ficar quieta, algo impossível para quem passa de 7 a 9 horas por dia em uma redação, dá aulas em uma faculdade de segunda a sexta e cria uma filha sozinha. Nada como o cansaço para fazer a gente rever conceitos, diz. Eu sempre detestei ir ao dentista. Começava a suar frio de medo já na véspera. Hoje, acho a cadeira do dentista um dos lugares mais relaxantes do mundo, pela simples razão de que ali não preciso me mexer, não preciso conversar e meu telefone não toca. Há pouco tempo, ela teve vontade de bater no médico do trabalho que faz o exame periódico dos funcionários da TV. Depois de examiná-la, o médico concluiu a consulta dizendo que Maria Regina merecia um puxão de orelhas porque tinha uma vida sedentária. Sedentária? Ela perguntou. Sou jornalista, professora, dona de casa, mãe, tenho um ex-marido que não mereço, um salário que não mereço, estou há 6 anos sem férias, corro desde a hora que me levanto, faço malabarismos para pagar um apartamento financiado em 15 anos e um carro usado que comprei em 36 prestações, e o senhor vem me dizer que não me mexo? Essas olheiras de urso de panda que o senhor está vendo não são maquiagem definitiva, não. São a prova de que eu não paro mais nem para dormir. Além das olheiras, Cecília, professora de inglês, aponta para o que ela chama de rugas de falta de expressão. Sei que sou nova para tantas rugas, argumenta. E aí tentam me tranquilizar, dizendo que são marcas de expressão. Que expressão? Minha vida tem sido inexpressiva. A única coisa que faço é trabalhar e trabalhar.
Morro de vontade de encontrar um companheiro, um namorado, um ficante, enfim, um homem para chamar de meu, nem que seja por meia hora. Só que para achar esse homem, me dizem que eu tenho que sair mais, frequentar barzinhos, entrar num curso de mergulho ou de degustação de vinhos, enfim, ter uma vida social. Com que energia? Dou aulas o dia todo, corro de uma escola para outra, corrijo prova, participo de reuniões, dou aulas particulares. Quando minha jornada de trabalho termina, não tenho forças para mais nada, muito menos fingir que sou interessante para um homem que possa me interessar. Com isso, estou sozinha há séculos. Para falar a verdade, acho que nem sei beijar mais. Estou acumulada, feito a Mega Sena. Mulheres acumuladas. A categoria vem crescendo e Beth faz parte dela. Diz que a última vez que esbarrou em um homem foi no metrô, no horário de pico. Sou mãe solteira. Minha família toda mora no interior, ou seja, não tenho ninguém para me ajudar com minha filha. E trabalho de 8 a 10 horas por dia como advogada. A pessoa mais importante na minha vida hoje, depois da minha filha, não é um homem, é a minha empregada, que acumula as funções de babá e cozinheira. Sem ela, não existo. Na verdade, o acúmulo de funções é recente. A cozinheira deixou o emprego e Beth implorou a babá, que como babá é ótimo, que cozinhasse. Ela alegou que não tinha experiência. Resolveram fazer um teste com o mais básico dos pratos. Um macarrão com molho de lata, daqueles que já vêm prontos. Foi um desastre. A massa grudou, o gosto ficou horrível. Mas Beth comeu tudo que pôs no prato e fez sinal para que a filha fizesse o mesmo. Só que a expressão das duas revelou o esforço que estavam fazendo e a babá viu que tinha fracassado na tarefa. Começou a se desculpar, mas Beth foi mais rápida que ela. Disposta a fazer qualquer coisa para agradar a moça, disse que, de fato, o macarrão não tinha ficado dos melhores, mas a culpa era da panela, que não era boa. A babá fingiu que acreditou. Beth comprou um novo jogo de panelas. A comida continua péssima, mas a advogada, pelo menos, sabe que pode sair para trabalhar porque tem uma babá cozinheira. Já no departamento sexual amoroso, continua como a Mega Sena. Não é o caso de Fabiana. Fã das baladas, sempre acha tempo para sair e se divertir e tem uma agenda invejável de ficantes e afins, mas trabalha como gente grande. Representante de algumas grifes, corre o dia todo e vive viajando para participar de eventos de moda. Quando está em casa, curte a companhia da cachorra Chloé e do gato Nestor, que quase perdeu as 7 vidas por causa do cansaço de Fabiana. Há pouco tempo, ela estava se preparando para sair quando viu que Nestor tinha desaparecido. Depois de uma busca minuciosa por todos os cantos da casa, xerocou a foto do gato e saiu pela vizinhança para ver se alguém tinha avistado o bichano. Nada. Foi quando a ficha caiu, ela conta. Eu tinha corrido a manhã toda, organizado em casa mesmo umas roupas que tinham que ser despachadas com urgência para Goiânia. O motorista tinha saído com a caixa uma meia hora antes e eu liguei desesperada para o celular dele. Perguntei se a caixa já tinha sido enviada e ele disse que não. Os dois, motorista e caixa, estavam na fila do Sedex. Então eu pedi a ele que abrisse e o preveni de que o Nestor poderia estar ali dentro. Não deu outra. Meu gato de estimação estava ali, no meio das roupas, pronto para seguir de Sedex
para Goiânia. Como foi que ele entrou na caixa e como foi que eu não vi quando pus as roupas por cima, até hoje não entendo. Acho que só pode ter sido meu cansaço. A gente acaba fazendo tudo sem prestar atenção. Chloé também já foi vítima do cansaço da dona. Fabiana decidiu ir a pé ao supermercado e levou a cachorrinha. Arrumou Chloé no espaço reservado para cães em frente ao mercado e foi fazer suas compras. Lá dentro, encontrou uma amiga que não encontrava havia muito tempo. Fizeram as compras juntas, conversa vai, conversa vem. A amiga ofereceu uma carona. Fabiana aceitou e foram embora. Umas 2 horas depois, Fabiana sentiu que sua casa estava excessivamente quieta. Quando avistou Nestor dormindo, foi que se lembrou de Chloé. Voltou correndo para o supermercado e foi recebida por olhares implacáveis de reprovação das pessoas que estavam consolando a cachorrinha abandonada e da própria Chloé. Pode parecer que sou desligada, avoada, até irresponsável, mas não sou, defende-se Fabiana. Essas coisas só acontecem quando estou trabalhando em excesso. É o cansaço que me faz ter estes comportamentos absurdos. A administradora de empresas Renata já viu esse filme, ou melhor, tem visto com frequência. Júlia, a filha de 6 anos, acompanha o desfile de comportamentos excêntricos da mãe com olhar atento. Outro dia, Renata estava se vestindo para sair quando a menina perguntou: Mamãe, por que você pôs 2 sutiãs? Ela estava acabando de abotoar o segundo em cima do primeiro e não tinha notado nada de diferente. Há pouco tempo, depois de passar a semana inteira prometendo, saiu com Júlia no sábado para almoçarem e pegarem um cinema no shopping. Quando puxou o freio de mão do carro e se preparava para descer, a filha perguntou: Mamãe, o que a gente está fazendo aqui no seu trabalho? De fato, estava em frente da empresa onde ela trabalha, do outro lado da cidade. Em compensação, uma quarta-feira, em pleno horário de trabalho, Renata saiu para levar Júlia ao pediatra e só quando estacionou, viu que em vez de ir ao médico, tinha ido para o shopping. Difícil foi convencer a filha a não descer do carro. Que criança em sã consciência trocaria a praça de alimentação pelo consultório do pediatra? Estou exausta, desabafa Renata, e não vejo como sair dessa loucura que é a vida da mulher hoje. Trabalho feito louca na empresa, olha a Júlia, olha a casa, tenho que me cuidar, resolvo um punhado de coisas para os meus pais que estão idosos. É uma correria contra o tempo que parece estar ficando cada vez mais curto. Se não fosse um absurdo, eu diria que tenho inveja daquelas mulheres de antigamente que não trabalhavam fora. Não sei se a gente deve ser grata às feministas ou ter raiva delas. Num domingo desses, quando o que mais queria era ficar quieta, sem mexer um dedo, como descreve, a administradora resolveu agradar o marido e foi para a cozinha. Preparou com todo carinho a abóbora com cebola que ele adora comer na casa da mãe e pôs a surpresa na mesa. Segundo Renata, antes de provar o prato, o marido sentenciou: Minha mãe faz a abóbora em pedaços grandes e não deixa derreter. É muito diferente do que você fez. O sangue da administradora ferveu. Peguei a travessa de abóbora, ela conta. Escolhi uma colher de pau bem forte e soquei a abóbora até virar purê. Enquanto o marido se recuperava do susto, ela continuou: Minha abóbora em pedaços pequenos e derrete. Foi assim que minha mãe me ensinou, é assim que eu gosto
E toda vez que eu fizer, vai ser assim. As cenas de destempero ocorrem quando o caldo entorna, mas não é sempre que isso acontece. Mesmo quando trabalham fora, tanto quanto os homens, ou mais, as mulheres continuam dando duro em casa e, ainda que protestando, aceitam. Uma pesquisa feita pela revista Good Food, na Inglaterra, mostrou que 90% das mulheres entrevistadas preparavam jantar ou lanche todas as noites para seus companheiros ou maridos. Quase todas depois de uma longa jornada de trabalho. Se deixarmos o fogão e passarmos para o departamento de limpeza, a coisa piora para o lado feminino. Você imagina um homem passando um aspirador de pó, limpando os móveis, arrumando os armários, passando roupas, ou não dá nem para imaginar? A feminista Germaine Greer disse uma vez que homens que limpam a casa e lavam a roupa só podem estar com a mulher no hospital. Em um de seus livros, Germaine cita um professor da Universidade de Sorbonne, na França, que disse que o trabalho de casa é uma experiência profundamente sensual, para as mulheres, claro. O ilustre professor afirma conhecer uma mulher que sente explosões de alegria ao lavar a louça. Ele explica que tarefas com movimentos rítmicos que se repetem criam uma espécie de tensão prazerosa de natureza sexual que se reflete nas relações conjugais. Ou seja, para fazer bonito na cama mais tarde, é só a mulher deixar a casa brilhando, esfregar o chão, lavar banheiros, tirar o pó dos móveis. Tudo isso envolve repetição e ritmo e, portanto, deve estimular a libido. Só nos faltava essa: acreditar que depois de 8 horas de trabalho fora, arrumar a casa é uma experiência afrodisíaca. Em matéria de preliminares, tem que existir alguma coisa mais criativa. A escritora e roteirista norte-americana Susan Mouse Hart refere-se ao pacote Tarefas Domésticas Cuidados com os Filhos como segundo turno ou segundo emprego, e afirma que, se a entrada da mulher na força de trabalho remunerada foi a maior conquista do feminismo, a persistência desse segundo emprego é talvez seu fracasso mais claro. Segundo a escritora, mergulhamos no mercado de trabalho achando que haveria uma troca, ou seja, substituiríamos as tarefas extremamente desgastantes e não remuneradas da casa pela jornada remunerada e estimulante do mercado em que os homens já estavam. Só que, até hoje, a troca não aconteceu. Segundo Mouse Hart, feito crianças cansadas, que ficam acordadas até tarde esperando o Papai Noel, nós mulheres ainda estamos esperando o duende da igualdade, que deve ter ido pescar com os homens. Continuamos fazendo o trabalho doméstico e quando o homem da casa se aventura a lavar meia dúzia de copos, temos que mostrar nosso reconhecimento e nossa gratidão. Homem que dedica meia hora do seu tempo por semana a ajudar a mulher, o verbo é sempre esse, é elevado automaticamente à condição de homem sensível. A pergunta que não quer calar é por quê? Por que o homem que lava copos ajuda e a mulher que lava banheiros não faz mais do que a obrigação? Por que o homem que trabalha fora tem que descansar quando chega em casa e a mulher não? Perguntas como essas devem ter incomodado Dona Ana, operária de uma fábrica de laminados. Durante alguns anos, chegava em casa depois do trabalho, exaustivo, limpava tudo e fazia o jantar do marido.
Ele chegava 1 hora depois dela, fiscalizava a casa, pegava seu prato e ia para a frente da televisão descansar, enquanto ela ia lavar e passar roupas. Um dia, Dona Ana resolveu mudar a rotina. Quando o marido chegou, a casa estava do jeito que ele tinha deixado de manhã e Dona Ana estava na sala, deitada no sofá, assistindo à televisão. Ele parou, conferiu tudo, encorpou a voz e perguntou ameaçador: "O que está vendo? A casa está uma bagunça. A cozinha está com as panelas sujas de ontem. Não tem janta no fogão." Antes que ele continuasse a lista, Dona Ana, sem tirar os olhos da TV, respondeu na maior calma do mundo: "Não preocupa não, é que a dona da casa ainda não chegou. Quando ela chegar, ela dá um jeito. Talvez ela tenha encontrado a saída, não chegar, mesmo já estando em casa." Resta saber quantas mulheres têm coragem para tanto, ou melhor, quantas mulheres conseguem se livrar de uma bagagem que costumam carregar do primeiro ao último dia da existência. Um sentimento chamado culpa, que forma uma dupla sólida com algo conhecido como perfeccionismo. Mas este já é um tema para outro capítulo. E aí, como reverberou por aí este capítulo? Escreve aqui nos comentários uma palavra para definir este capítulo. Como ele te tocou por aí? Uma palavra. Não sei para você, mas para mim a palavra é abraço. Ouvir estas histórias e confirmar que o cansaço, a exaustão deixou de ser algo individual e realmente algo que se tornou constante, por vezes mesmo crônico, especialmente para nós mulheres, foi um abraço, uma sensação de irmandade, de não me sentir sozinha, porque você já parou para perceber o quanto nós somos cobradas para fazer algo o tempo todo? O quanto nós mesmas nos cobramos imensamente e muitas vezes nem nos permitimos um descanso, achando que não podemos parar, que estamos atrasadas, lentas, num ritmo aquém do que o mundo, nosso trabalho, nossa família tem nos exigido. Então, quando falo que para mim foi como um abraço, foi neste sentido, de perceber, ou melhor, confirmar que não é uma questão pessoal, que estamos todos, especialmente nós mulheres, em um ritmo desumano. Ou como diria a psiquiatra Ponja Laxmin, no seu livro Autocuidado de Verdade, em vez de nos permitirmos sermos seres humanos, somos fazedores humanos. O eu é qualificado e medido, apenas uma soma de tarefas e realizações. Impactante, não é? E quantas tarefas, não é mesmo? E olha que este livro foi publicado lá em 2007. E de lá para cá, o excesso de tarefas e compromissos a cumprir não mudou muito para nós mulheres, não é mesmo? Conta aqui nos comentários. Essa palavra cansaço já se tornou sua velha conhecida? Você está convivendo com um cansaço ou já chegou a ter a companhia da exaustão também? E aí, também já chegou ao ponto de enviar o filho, a filha para a escola errada?
enviar latinha de cerveja no lugar de suco? Já esqueceu a cachorrinha no supermercado? Ou enviou o gato por Sedex? Ou que outros comportamentos e até mesmo loucuras, como estas contadas nas histórias relatadas pela Leila em seu livro, você já cometeu por aí? Segue procurando respostas, caminhos, soluções para esse cansaço já crônico para muitas de nós? Ou como a dona Ana, que chamou a coragem para ajudá-la, já encontrou uma saída? Você já parou para pensar que por trás do cansaço, da exaustão, deste excesso de atividades e responsabilidades que nós mulheres acumulamos, pode ter um sentimento de culpa e que este sentimento muitas vezes anda de mãos dadas com o perfeccionismo, como nos alertou a Leila Ferreira? Vale a reflexão e fica a provocação literária e o convite do nosso papo de caderno de hoje, que é trazer essa reflexão para o papel, para o caderno, para o seu bloco de notas analógico ou digital, numa escrita livre, de livre associação de ideias, simplesmente trazendo para o papel os pensamentos e sentimentos que reverberaram por aí durante a leitura ou durante as reflexões deste nosso papo. Quer ampliar um pouquinho mais este momento de autocuidado e autoconhecimento através da escrita? Que tal chamar a coragem para bater um papo e, assim como a dona Ana, encontrar um caminho, uma saída, uma forma de se permitir um descanso, um tempo para si, independente das cobranças e críticas externas, familiares e mesmo das autocobranças. É claro que não será em uma única escrita que você encontrará a solução para todo o seu cansaço, porque afinal são vários fatores por trás disso. Fatores pessoais, fatores coletivos e de toda uma sociedade, de todo um sistema, não é mesmo? Mas, mesmo que você não encontre a solução para todo o cansaço, para toda a exaustão, esse pode ser, ao menos, um primeiro passo e uma primeira permissão de tempo para si. Escreva, experimente, chame a coragem e bata um papo com ela. Te desejo um belo momento de reflexões e escrita por aí. Agradeço pela sua companhia nesta leitura. Deixo um beijo no seu coração e te espero no próximo episódio com mais uma provocação literária do livro Mulheres. Por que será que elas? Da Leila Ferreira, nesta jornada para mulheres.